Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Sou José Benito, professor de História. Criei esse canal para a gente promover o debate da realidade do Brasil e do mundo a partir de algumas ideias, análises e proposições que eu lanço aqui ao vento. Mais importante, em sendo um espaço de debate, é a sua opinião. Se ao final do vídeo você tiver algo a acrescentar, a criticar, não deixe de fazê-lo nos comentários. Eu tento responder a todos com relativo sucesso. Principalmente, antes de começar esse vídeo, não deixe de apertar o polegar para cima, de curtir. Isso aumenta a visibilidade, aumenta a divulgação do vídeo. Se depois você não gostar do vídeo, você tira essa curtida, desaperta o polegar, mas aperta desde já, não custa nada. E se você tem visto nossos debates aqui, normalmente com a periodicidade semanal, e gosta do que a gente tem discutido, inscreva-se no canal, aperte inscrever-se, vai aparecer inscrito, você vai ser notificado a cada novo vídeo. Bom, mais uma vez me justificando, como nos vídeos anteriores, que eu estou sem o meu computador, então esse também não vai ser um vídeo editado. Não prometo que seja um vídeo curto, porque falhei miseravelmente, quando prometi antes, mas vou tentar. Eu falaria hoje aqui sobre a questão econômica do país. Eu fiz um vídeo há um mês e meio atrás, com bastante dados sobre a crise econômica, e é bom dizer aqui, né, quando eu falo que a crise que o país sofre, eu estou falando da população. Eu não acredito que o Estado brasileiro esteja quebrado. Tive alguns debates com alguns amigos. Eu acho que o Estado brasileiro tem dinheiro, o Estado, o poder público, tem dinheiro. O problema são as prioridades, a população não está entre as prioridades. Então a ideia era fazer hoje sobre a realidade atual, a partir da saída da Ford do Brasil, comparando com esse vídeo de mais ou menos um mês atrás. Eu sempre vendo esse vídeo, dá uma olhadinha lá, chama-se 2020 é um carro sem freio, 2021 é um muro. Mas infelizmente a realidade de Manaus, com toda a crise sanitária, com toda a dor das pessoas, com as pessoas morrendo no meio da rua, com a crise médica, com o desespero das equipes, dos profissionais de saúde, faz com que a gente mude, porque isso também, além do drama humano, do drama humanitário, gerou alterações no governo. A gente viu pela primeira vez esse governo, que aparentemente nada que envolva uma crise humanitária, uma crise popular, né, nem a fome das pessoas, nem a falta de perspectiva futura, nem as mortes nas filas, em nenhum momento trouxe para esse governo um mínimo de sensibilidade, até há uma semana atrás, até antes do caso de Manaus. Parece que nesse momento o governo começa a ser cobrado, né, inclusive por aqueles que apoiaram até esse momento todas as suas barbaridades humanitárias, e tocou, como se diz aqui no Rio, um barata voa. Bom, primeiro analisar o que aconteceu lá. Eu não sou médico, eu não sou biólogo, eu não sou infectologista, enfim, mas eu respeito muito essas pessoas, e o que eu falo aqui, eu tento ser fiel ao conhecimento deles, o que eles dizem. Né? O que houve em Manaus me parece ser uma tempestade perfeita, para usar um termo, tanto na questão do ambiente criado para a proliferação da doença, e boa parte das atitudes dos governos estadual, municipal e principalmente federal contribuíram para isso. E essa tempestade foi agravada por uma falta de planejamento, fruto da incompetência, da preguiça e da incapacidade, né, e da soberba. Incompetente, preguiçoso e soberbo. Os governos têm agido assim, particularmente o governo federal, que desce isso para os seus fiéis, sejam seus seguidores sem poder, sejam para aqueles que têm um poder um pouco menor a nível estadual e municipal. Na questão sanitária, o que parece que aconteceu com Manaus, e tem acontecido com Manaus já há um tempo, que foi uma das capitais brasileiras mais afetadas para a doença desde a primeira onda. A primeira onda em Manaus foi muito grave, a gente lembra as cenas dos cemitérios com as valas abertas. Houve um certo refluxo natural, porque mesmo nos lugares onde os governantes são mais negacionistas, houve sim algum nível de informação, cuidado, a própria dor pessoal das pessoas, mas aí fake news, né? A gente vai falar um pouco desse embate, dessa lama que a gente trouxe para a ciência, né? Comparar a ciência com conhecimento comum ou como opinião. Então, nessa disputa em que a ciência é vista como opinião, muita gente começou a lançar ideias não comprovadas na esfera científica, de que Manaus, esse mínimo refluxo que teve de casos, era sinal de que a imunidade de rebanho estava correta. A imunidade de rebanho é uma ideia imbecil, defendida por setores do governo federal e por outros níveis de pessoas e seus seguidores, de que quanto mais gente infectada, essas pessoas vão ter proteção imunológica e ninguém vai mais se infectar. Manaus provou que isso não era assim, né? Houve um surto muito grande, esse surto refluiu apenas um pouco, como refluiu em todo o Brasil, e as reações foram não dar ouvidos à ciência. E aí
um fluxo constante de infecções que foi ignorado, e assim, quando minimamente refluiu, cria-se uma narrativa anticientífica, que se junta a várias narrativas anticientíficas. Talvez, na parte médico-científica, essa seja a pior, o exemplo mais duro de uma barbárie. O Brasil produziu, nos níveis governamentais, principalmente no governo federal, a ideia de que ciência é opinião. Que um cientista, um infectologista, que alguém que diz da gravidade da situação e apresenta a realidade, por mais dura que seja, ele tem opinião. Ciência foi transformada em opinião, e aí agora é uma opinião minha, porque nós nos tornamos um povo egocêntrico e mimado. A gente não aceita a dor de um fato. A gente não aceita o que a ciência dizia. Essa doença é grave. Se ela tem uma taxa de mortalidade que parece não ser tão alta, ela infecta por atacado. Muita gente fica doente, e se muita gente fica doente, mesmo que esse muita gente percentualmente não seja a maioria, vai afetar os sistemas de saúde, pode colapsar o sistema de saúde. A gente chegou bem perto disso em muitas cidades, inclusive em Manaus, na primeira onda, em janeiro, em março, abril. E agora a gente está vivendo isso. Quando a gente chegou lá, ninguém planejou. Ninguém pensou que vai ter uma segunda onda. Se pensou, não, isso é exagero, daqui a pouco passa. O vírus vai ficar mais manso. Eu estou falando coisas absurdas que eu ouvi de quem não é especialista. Quando os especialistas diziam, a pandemia ainda está aí, o risco das mutações existe, e mutações são feitas sempre, não para matar o hospedeiro, para salvar o hospedeiro, são feitas para que o processo de multiplicação daquele micro-organismo, daquele vírus, de qualquer um de nós, o processo sempre é para perpetuar a espécie. E a melhor maneira de perpetuar uma espécie para um vírus é disseminando cada vez mais, é aumentando a sua capacidade de infecção. Isso tudo foi avisado. E principalmente nos últimos meses. Se viu na Grã-Bretanha um aumento da capacidade de infecção de uma nova cepa de vírus que tinha na Grã-Bretanha, se viu na África do Sul, tudo isso entre novembro e dezembro, se alertou o Brasil. E se alertou para cidades onde o nível de infecção sempre foi muito alto, como Manaus. De que infecções constantes levam a erros na replicação do vírus e na possibilidade de esses erros se transformarem em mutações mais efetivas. Então, Manaus também viu isso. Discurso negacionista, que fez com que as pessoas fossem para a rua, que casou com esse egocentrismo de boa parte da população, esse anticientificismo mimado. Vamos para a rua, vamos aglomerar, não tem nada a ver, o presidente diz que pode, está lá nadando, está jogando bola, já passou aqui em Manaus, imunidade de rebanho. A coisa piora, aparentemente há uma nova cepa, a Fiocruz está lá investigando sem dinheiro, porque um governo negacionista não dá dinheiro. E aí, por falta de planejamento, por esse discurso negacionista ser para esse governo, além de algo no nível do debate ideológico, populista, ideológico não, que ideológico é uma coisa até um pouco mais aprofundada, mas num debate de nível populista, de votos, né? Na busca de votos, o governo acreditou nisso, não se planejou. Acreditou que aquelas sandices que ele dizia, aquelas opiniões, eram sim tão válidas quanto a ciência. E quando a coisa piora, quando vem uma nova cepa, quando o índice de infecções cresce muito rápido, quando a rede de saúde está despreparada, vem o caos. O governo construiu esse discurso de caráter populista para garantir apoio, para dizer para as pessoas, vão para a rua, não vai acontecer nada, esses cientistas estão errados. Volto a dizer, eu estou falando isso para aquelas situações em que a gente podia ficar em casa, porque esse governo fez algo pior. Eu tenho vídeos aqui do começo da pandemia que eu disse isso. O governo não tirou da rua por nenhum momento, eu não estou falando que ele tinha que fazer um programa para tirar as pessoas 7, 8 meses da rua, mas em nenhum momento ele criou condições, por exemplo, de que a classe trabalhadora, mais humilde principalmente, pudesse parar de aglomerar em transportes públicos, pudesse ficar em casa com as suas famílias, pudesse se proteger. Ele não testou, ele não garantiu o isolamento social mínimo, ele criou um auxílio emergencial miserável pelo que ele podia fazer, vejam os nossos vídeos de março, e mesmo assim já o cancelou. Eu não estou falando dessas pessoas que foram jogadas no colo do vírus por um governo desumano, ou pouco antipopular, no sentido que não está nem preocupado com o povo.
Eu estou falando daquelas pessoas que podiam ficar em casa e não ficaram, porque acreditaram no discurso que máscara não adianta. Eu posso entrar onde eu quero sem máscara, eu uso máscara no queixo, por uma campanha de desinformação anticientífica, que tratou a ciência como opinião e como inimiga. E não se planejou. Porque eu podia tratar isso da boca para fora, mas entender, não, os caras têm dados, eu vou me planejar. Eu vou me planejar para comprar seringa, eu vou me planejar para comprar oxigênio. Ninguém se planejou. O governo do estado do Amazonas não se planejou. Esse está certo, ele não se planejou. A prefeitura de Manaus está certa, eles também não se planejaram. Mas e o governo federal, que nunca coordenou o combate à pandemia? Não, mas o Supremo Tribunal Federal não deixou. Não, o Supremo Tribunal Federal disse que todos os entes federativos têm responsabilidade. O Estado, o município e o governo federal dentro das suas competências. O governo nunca coordenou. O governo nunca levou a saúde a sério. Vamos ter claro. O ministro da Saúde há meses é um paioleiro. Quem trabalhou em área militar sabe que é paioleiro. É o cara que toma conta do armazém. É um general de cavalaria. Que era o grande cara da logística. Que não previu, que não ouviu. Se eu sou um cara da logística, se eu sou um cara que tem que planejar o futuro, que eu tenho que planejar subsídios para enfrentar um futuro duro, eu tenho que ver todos os cenários. Ele não viu. O governo de Manaus errou com a questão do oxigênio? Errou. Mas quando há 3 semanas a White Martins começou a falar, tá gastando muito oxigênio, o governo federal tinha que ter chamado e perguntado qual é o plano. Não fez. E é vergonhoso o vice-presidente da República ir para a televisão pedir dinheiro para os militares, que os militares não têm dinheiro. Como se a solução fosse militar. A solução é médico-sanitária. Os militares têm dinheiro, seu vice-presidente. Que a gente quase não ouve a voz, ainda bem. Tem tanto dinheiro que gastaram 175 milhões de reais. 175 milhões de reais num satélite para monitoramento ambiental, que o INPE, que domina o assunto, os técnicos, diz que não serve para nada. Então, nesse momento, qual é o problema de Manaus para o governo? E para dizer, esse discurso anticientífico, dizer que não sabia, que é falta de planejamento, sabiam, porque em dezembro, para terminar essa parte, Miguel Nicoleles, um dos cientistas mais renomados desse país, que coordena o grupo de combate à Covid de um consórcio do Nordeste brasileiro de alguns estados, ele disse: está se agravando a situação da pandemia no país e a gente precisa tomar medidas de distanciamento social, senão os mortos vão acontecer no meio da rua. E aí falaram que Nicoleles era petista, um cara reconhecido no mundo. As pessoas jogam o saber técnico dele no lixo porque tem essa disputa que o governo criou ideológica, típica de um governo incompetente que precisa de inimigos. Então todo mundo que fala diferente é inimigo. Eu não ouço. Um governo antidemocrático não está acostumado com o outro lado. Eu não ouço um cara que é famoso no mundo. E aí o que o Nicoleles falou está acontecendo. Última janela nessa área. É interessante para a gente pesquisar, se houver algum ouvinte do Nordeste, como a gente ouve pouco falar da pandemia no Nordeste. É claro que ela está matando muita gente lá também, porque é uma pandemia, mas me parece que lá ela foi melhor gerida, porque a ciência foi melhor escutada. Me parece, quando você bota um cara como Nicoleles, mesmo com menos recursos, você consegue se planejar melhor. Então o que está acontecendo agora, na prática? As mortes estão se acumulando na calçada. A gente viu cenas ontem terríveis, de equipes médicas tentando salvar vidas na porta dos hospitais, gente correndo atrás para comprar oxigênio, Deus sabe onde. E isso joga contra a imagem de infalível, do todo-poderoso, do histórico de atleta, do que enfrenta a doença, do presidente. Expõe a incompetência da sua equipe, do super-ministro da logística que não previu nada disso. Expõe a falta de preparo. Para aqueles que não são cegos totalmente, está claro a incompetência do governo. Foi preciso, infelizmente, que a situação em Manaus virasse uma tragédia para gente não, mas para boa parte da população perceber isso. E para alertar o governo de que isso pode acontecer em outros lugares. A gente viu ontem, Cuiabá está em risco de colapso, Rio de Janeiro está em risco de colapso. Belo Horizonte, apesar das ações do prefeito lá na linha do maior isolamento social, também está em risco de colapso. Talvez tivesse colapsado antes em Belo Horizonte se o Calil não tivesse feito as ações de distanciamento social que ele tem feito. E veja bem, isso é política. Calil é um político de direita, eu sou uma pessoa de esquerda e estou aqui elogiando o cara. Mas o presidente da República é incapaz disso. Ele é o poderoso, ele não erra nunca. Está aí. A incompetência dele está aparecendo. E líderes infalíveis, aqueles que ele se inspira, né, aparentemente se inspira, os infalíveis, né, os homens, os nossos norte, quando eles erram, a sociedade que os apoiou nos seus
nos seus erros e nos seus crimes, hipocritamente esquece. A sociedade tem o direito de ser hipócrita. A sociedade que batia a palma quando Mussolini ocupava Roma na marra para virar premier, chanceler, para virar o líder político, perdão, para virar o Duce, foi a mesma que depois foi dar porrada nele anos depois, uma década, 2 décadas depois, foi dar porrada no corpo dele pendurado num posto de gasolina. Hitler, querido, na Alemanha, deu um tiro na cabeça para não ser pendurado num posto de gasolina. Então, o governo sabe disso. Consegue ter essa sensibilidade que a popularidade dele está caindo. E ele vai buscar a única salvação que ele tem, a única salvação produzida pela ciência, a vacina. A vacina que ele falou mal. Lembrem, ele falou mal da vacina. De todas as vacinas. Só que, talvez, isso aí é minha opinião, orientado por suas equipes médicas, orientados pela Fiocruz, para a salvação dele, em junho ele assinou um acordo com a AstraZeneca. Quando a vacina estava em teste, ele assinou antes para ter acesso a 30 milhões de doses que chegariam no Brasil entre dezembro e janeiro, e depois a Fiocruz poderia produzir até 100 milhões de doses. Isso foi assinado em junho. Se ele minimamente se planejasse, se ele minimamente ouvisse a ciência, ele, que eu digo o governo, não só o presidente da República, ele teria investido para a Fiocruz estar com a sua fábrica pronta. Teria acelerado a vinda dessas vacinas. São 30 milhões de doses, ele podia ter pego em dezembro, já que essa vacina estava aprovada no mundo todo. Mesmo que tivesse que aprovar na Anvisa, podia trazer algumas doses. Não fez isso. Assinou o acordo pressionado, nunca levou para frente esse acordo. E agora foi obrigado a correr. E fez o papelão, envelopou um avião, vou buscar, e a Índia, que está sendo populista. Vou aqui defender o governo, por incrível que pareça, hein, o governo Bolsonaro. A única defesa. Ele está sendo sacaneado nessa. A AstraZeneca tem que entregar as 30 milhões de doses que o Brasil comprou, graças à pressão do corpo médico, a única que ele aceitou. Só que está na Índia, e a Índia também tem seus governos populistas, que está lá dizendo não sai nada daqui, também eu não conheço o governo indiano, mas também deve estar num saleiro, com a questão da pandemia, está jogando para o povo. E isso vai atrasar 1, 2, 3, 4 dias, uma hora essa vacina vai chegar, porque a gente comprou 30 milhões de doses. Agora imagina se tivesse planejamento, se a fábrica da Fiocruz já estivesse pronta, se a gente em dezembro, porque o acordo previa chegada em dezembro, já tivesse trazido algumas doses, se a gente já tivesse os insumos para fabricar na Fiocruz. O governo não fez nada. Precisou empilhar corpos em Manaus para ele começar a correr. E ele sabe agora que cada dia que aquelas cenas se repetirem, ele está indo mais para o cada falso. O governo perde popularidade. O problema dele não são as vidas, não. Ele já deu várias demonstrações que ele não está nem aí. Vários idaís. O problema é que a popularidade está indo embora. Ontem, pela primeira vez, o Congresso começou a contar voto para o impeachment. Ele precisa dessas vacinas. E para um presidente que claramente, né, ele mesmo diz isso, não gosta de acordar cedo, é um cara muito chegado ao trabalho. Os últimos 3 dias ele não deve ter dormido, deve estar desesperado, cobrando ao Pazuello. E aí? Cada dia que aquelas cenas se repetirem, infelizmente vão se repetir. E infelizmente agora ele se tocou que vai se repetir em Manaus, em Cuiabá. Não que a gente esteja desejando, mas é porque é o que a ciência tem falado. Vai jogar mais o governo dele no ralo. É triste que a sociedade brasileira precise pagar com vidas para ter sua consciência de volta. Para perceber a opção pelo caos que ela fez. É triste. Aprender pela dor é da pior maneira, mas parece que a gente está aprendendo. Parece que a gente vai aprender da pior maneira. Pelo menos o governo teme isso. E está desesperado para pegar alguma vacina. O governador de São Paulo, malandro, já cedeu as da China. Vocês imaginem a vergonha para o ego de um presidente negacionista que disse que a vacina chinesa não servia para nada, vai ter que começar a vacinar com a chinesa, porque já está pronto e está aqui. Porque o governador de São Paulo, que é outro cara que está preocupado apenas com voto, pelo menos ele se planejou. Pelo menos nessa questão ele foi minimamente mais competente que o governo federal. Então é isso. Viveremos os próximos dias de muita dor. Eu espero estar errado, mas infelizmente a ciência diz que não. E torço para que essas vacinas da AstraZeneca cheguem o quanto antes e torço para que esse governo aprenda. Eu não acredito, porque é um governo muito soberbo, muito incompetente e muito preguiçoso. Mas que ele aprenda e que planeje um plano de vacinação. Que a gente saiba, assim que essa vacina chegar, que a gente use a força do SUS e dos nossos experiências exitosas anteriores em programas nacionais de imunização para isso andar rápido. Talvez nós sejamos o país do mundo, um dos países do mundo, com maior experiência na área de imunização.
Não por conta desse governo que fala que vacina vira jacaré, por conta dos trabalhadores do serviço público que ele tanto despreza. Quem pode nos salvar é a Fiocruz. Quem pode nos salvar são aqueles que apostaram num acordo que o governo fez pouco caso e agora está correndo atrás. Que essa vacina chegue logo e que o bom senso que a gente perdeu para fazer uma arminha com a mão volte de vez e a gente amadureça e a gente entenda que a gente está enfrentando uma pandemia e não se enfrenta em pandemia com bravata. Se enfrenta com trabalho, se enfrenta com respeito à ciência, se enfrenta com maturidade. Que a gente sobreviva as próximas semanas, que não vão ser fáceis.